A paz do Senhor, irmãos queridos. Hoje, domingo, 3 de maio, peço a Deus que essa palavra encontre você em paz e tranquilidade no seu lar e sua família, os seus filhos, todos estejam bem. Toda quarta, todo sábado temos feito plantão aqui na igreja. Temos ficado aqui das 7h30 às 9 da noite. É a oportunidade dos irmãos que querem vir fazer uma oração, buscar ao Senhor, está aqui, dobrar o seu joelho, e aqueles também que precisam receber uma oração, um aconselhamento também, estamos aqui para isso, né? Este sábado, ontem, a Almasbrac, um grupo da Almasbrac, uma parte da Almasbrac, do grupo de homens da igreja, veio aqui para a igreja para orar e fizemos aqui uma oração e louvamos ao Senhor, e foi tremendo a forma que nós sentimos a presença de Deus, né? Sábado que vem, meus amados, nós vamos estar aqui na igreja distribuindo os kits de Santa Ceia, assim como foi o mês passado. Então você que venha, pelo menos uma pessoa da sua família, buscar os kits de Santa Ceia. Também a oportunidade de você que quer contribuir com a igreja financeiramente, trazer a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, e também aquele que quer e pode contribuir com 1 quilo de alimento não perecível. Também está aí a oportunidade. Nós preparamos várias cestas este mês e vamos fazer da mesma forma mês de maio, e vamos atender aí dezenas de pessoas, isso com a tua ajuda, com o teu cuidado, com o teu carinho. Então somos gratos a Deus por tua vida, amém? Quero agradecer a você que tem se preocupado com a igreja, tem se preocupado com os irmãos menos favorecidos. Que Deus te abençoe. A igreja tem cuidado, e esse cuidado que a igreja tem é com a tua ajuda, é porque você tem abençoado a casa do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra que está no livro de Salmo de número 55, onde Davi faz um clamor a Deus, um pedido a Deus devido à situação que ele estava passando, né? Pelo aquilo que nós estudamos, entendemos, o Salmo de número 55 foi escrito num momento muito difícil de Davi, onde ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho, né? No livro de 2 Samuel, capítulo de número 17, os versos 24, diz assim: Davi chegou a Maanim. 2 Samuel 17. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu Amassa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amassa filho de certo homem chamado Itra, ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. E Absalão estava desejando matar o seu pai Davi, destruir a todos ali. E Davi está fugindo dessa situação. O texto diz que Davi já tinha chegado numa cidade chamada Maanaim, enquanto Absalão estava um pouco para trás. E no momento que passou o Jordão, se aproximou ali, mas não chegou na cidade de Maanaim. E que nesse ínterim ele colocou um novo comandante sobre o exército, porque o comandante, o general ali, tinha ido junto com Davi. No verso 27 diz assim: tendo Davi chegado a Maanaim, Sobre, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas,
29. Também mel, coalhada, ovelhas e queijo de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então Deus preparou aqui este alimento, este mel, para que Davi e seu exército, que tinha fugido, sem se preparar, sem mantimentos, sem guarnições, fugiu e andou a noite inteira, a madrugada inteira, e atravessou o Rio Jordão, e tudo isso fugindo de Absalão, sob uma pressão psicológica muito grande. E ele recebe então esse apoio destes homens de Manaim. Nós vemos aqui o cuidado de Deus com a vida de Davi e com a vida daqueles que com ele estavam. E segundo aquilo que nós estudamos, aprendemos nesta situação, Davi então escreve o Salmo de número 55, e eu vou ler aqui junto com você. Salmo de número 55, eu não vou ler todos os versículos, eu vou pular alguns, tá? Mas a partir do verso 1 diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Davi está falando sobre a situação que ele estava passando, a fuga inesperada da presença do próprio filho. 3. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, temores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Todas as vezes que você vê um texto bíblico de um judeu falando sobre horror, é uma expressão de tremenda angústia. É a forma que eles explicam essa tremenda angústia que está passando. Davi fala aqui que temor, tremor e horror sobrevém a ele. A angústia de ser perseguido por alguém que ele ama, que ele confiava e tudo mais, 6. Então disse eu: quem dera asas como de pomba, eu voaria e acharia pouso. Eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Então vamos dar uma paradinha aqui para entender o que está acontecendo. Davi se vê numa situação tão difícil, ele se sente tão mal, que ele deseja fugir daquela situação e fugir para o deserto. O texto diz aqui, nós entendemos assim, que ele preferia estar no deserto do que passando por aquele momento. E nós lembramos que deserto é local que representa a escassez, a sequidão, a solidão, falta de coisas básicas, e tudo isso ele acha que é melhor do que está passando por esse problema. Vamos entender aqui, irmão, o momento que está sendo escrito é o momento da perseguição, mas nós também entendemos que este salmo é um salmo profético. Então aqui a situação que Davi estava sofrendo estava apontando para a situação que Jesus sofreria. A perseguição que Davi está sofrendo aqui, ele está fugindo do próprio filho, dos seus amigos, dos seus contemporâneos, dos seus patrícios, das pessoas que ele protegeu, que ele cuidou, aponta para a situação que Jesus correria, sendo perseguido pelo povo de Israel, sendo menosprezado pelos seus irmãos, sendo menosprezado pelos seus filhos,
porque Jesus fala que ele desejava colocar Israel, Jerusalém, debaixo das suas asas, assim como uma galinha faz com seus pintinhos. O cuidado que a galinha tem de proteger, de guardar, de cuidar, era o desejo, assim é o desejo de Jesus de fazer. Então a perseguição aqui fala sobre esse momento tão difícil da vida de Davi, e aponta para o sofrimento do Messias. Ele deseja ter asas como pomba para fugir. Fugir não é solução. Fugir nunca foi solução. Não adianta querer fugir. Tem pessoas que querem fugir do problema ou de uma situação que está vivendo, e a primeira coisa que faz é desejar fugir da igreja. Mas porque eu não passava por isso, estou passando agora, então eu vou parar de ir para a igreja. Não é a solução. Fugir do casamento, do relacionamento, não é a solução. Fugir dos filhos ou fugir do pai não é a solução. A solução sempre foi e sempre será solucionar o problema. A Bíblia nos ensina a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, resolver os problemas quando eles acontecem. Não ficar protelando, não ficar empurrando com a barriga, deixando para outro dia. Não, resolver quando acontecem. No verso 9, ele diz assim: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. A angústia dele, ele chega a pedir a destruição dos seus inimigos, também não adianta. Não vai satisfazer, não vai melhorar, não vai trazer um sentimento de satisfação, de solução, não vai. Não é isso. No verso 12 diz assim: com efeito não é o inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Então ele está falando sobre a intimidade daqueles que estão perseguindo. E foi assim com Davi, foi assim com Jesus, e fatalmente será conosco também. Agora a gente não pode ficar desejando sumir ou fugir. Temos que enfrentar o problema. O texto que nós lemos no livro de Samuel fala que Davi ele é recebido em Maanaim por pessoas amigas, bondosas e que o ajudam. Da mesma forma nós temos feito cestas, nós temos cuidado, nós temos perguntado quais são as necessidades dos nossos irmãos, da nossa irmandade, porque o nosso desejo é cuidar nesse momento de fraqueza, nesse momento de angústia, nesse momento que estão passando por este deserto. Em 2 Samuel, que nós lemos o texto, fala: eles estão vindo do deserto, estão passando por dificuldade, estão com sede, estão com fome, estão necessitados. Esta é a nossa vontade, de cuidar, e não porque somos bonzinhos, é porque somos assim instigados por Deus, pelo Espírito de Deus, de cuidar dos nossos irmãos. E da mesma forma, nós acreditamos que seríamos cuidados se nós quem estivéssemos necessitados nesse momento. Davi está passando por essa situação, está sendo perseguido, está angustiado, está desejando fugir, deseja a morte dos inimigos, e tudo isso, nada disso resolve, nada disso adianta. No verso 16 ele cai em si e percebe que o melhor caminho é outro, e ele fala no verso 16: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. E o verso 17: à tarde, pela manhã e ao meio-dia
farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Todas as vezes que o povo de Israel, eles falam que oraria e que buscaria ao Senhor 3 vezes ao dia, é porque eles estão falando que estão passando por uma situação difícil e que eles não conseguem resolver, e que só em Deus é que há solução. Irmão, independente do problema que esteja passando, que nós estejamos passando, a nossa solução está no Senhor. Pode vir através de alguém, de uma pessoa, de uma instituição, de um poder governamental, da ajuda da igreja, mas tudo isso provém de Deus. É o Senhor quem tem cuidado, é a Ele que devemos invocar, é a Ele que devemos lamentar, não a vizinho, nem numa rede social, no Facebook. Tem pessoas que estão abrindo o coração no Facebook, em rede social. O nosso coração deve ser aberto ao Senhor. Ora 3 vezes ao dia, clama a Deus, de manhã ao meio-dia, aqui à tarde está falando, já é o cair da noite. Ore ao Senhor, clame a Ele, e Ele vai dar solução ao seu problema, ao nosso problema. Vamos pular mais um pouco, verso de número 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá ou sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Qual é a minha necessidade, a tua necessidade, o que nós temos clamado e buscado em Deus? Devemos confiar em Deus, depositar nele a nossa confiança, que Ele vai resolver, não importa de onde venha, é porque Ele está cuidando de nós. E o último versículo aqui, só para fazer o fechamento. Salmo de número 27, verso 10, diz assim. É outro salmo também de Davi. E ele diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, mesmo que o pai e a mãe desamparem, o Senhor me acolherá. Então, irmão, se nós fomos rejeitados por amigos, parentes, patrão, seja lá por quem for, Deus não rejeita a minha vida, a tua vida. Ele não nos abandona, Ele não nos entrega ao inimigo. Ele não nos entrega ao inimigo. Amém? Passamos momentos difíceis de perseguição, assim como Davi passou, assim como Jesus passou, nós também passamos. Mas o Senhor entra com providência e dá a solução. Confia no Senhor, os teus cuidados ao Senhor, e Ele susterá, e Ele então abençoará a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. O meu voto é que esta palavra encontre sua família em paz. Um beijo no teu coração. Eu te amo, Jesus. Um abraço de toda a família pastoral. Fique com Deus. Sábado, entrega dos kits de Santa Ceia. Venha na igreja buscar o seu kit. Pelo menos um da família venha buscar o seu kit. E vamos todos no domingo participar ao mesmo momento da Santa Ceia. Deus abençoe. Fique com Deus.